O que é uma incorporação? Lembrando que incorporação não é obsessão. Corporação é quando uma pessoa desenvolve a capacidade, junto com uma entidade, de se afinarem energeticamente para que essa entidade possa se manifestar através dessa pessoa de alguma forma. Diferente da obsessão, que o obsessor toma conta do controle Isso. da pessoa, independente dela ser médium ou não, e aí faz coisas ali que normalmente vão contra a vontade da pessoa, na incorporação existe ali uma parceria, uma cumplicidade. E aí, em geral, existem 3 tipos de incorporação. A consciente, onde o médium, né, o nome médium vem do meio, ele se torna um meio para que o espírito possa se manifestar no plano físico. O médium, ele é consciente, ou seja, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele está vendo tudo, a entidade às vezes até troca ideia com ele. Tem o semiconsciente, que tem momentos de consciência e momentos de inconsciência, que ele não lembra nada. É meio bêbado, né? Tipo, bêbado equilibrista, quando incorpora um baiano. Não. E tem o médium inconsciente. E aí, esse médium inconsciente, ele não lembra do que acontece, ok? Para a gente entrar num estado desse, a gente pode fazer isso de vários jeitos. Em geral, a gente vai entrar num estado de transe, ok? Então vamos falar um pouco do transe. Existem vários tipos de transe que a gente pode entrar, e dentro desse mundo espiritual, Bruninho me ajuda aí a lembrar se eu esqueci algum, mas dentro desse mundo espiritual a gente pode entrar em transe via rituais religiosos, via exercícios físicos ou extenuação física em rituais religiosos, uso de substâncias, que pode te levar a um estado alterado de consciência, sexo, e também através de um processo, talvez, de hipnose, certo? As sensações, né? Uma sensação específica, como uma música, ou, por exemplo, uma imagem específica, você pode atingir o estado pelos sentidos também. Boa, boa. Então, existem esses estados de transe. Normalmente, a gente observa esses estados de transe em processos religiosos, né? Então, a gente vê pessoas em estado de transe não só em religiões de matriz afro, mas a gente vê, por exemplo, na igreja evangélica. A pessoa entra em estado de transe ali no meio, às vezes, de um culto, e ela começa a falar línguas, e ela traz ali alguma coisa, ou ela roda, ou ela dança, ou ela... Na própria catolicismo, né? Quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, ela pode entrar num estado de transe. Isso acontece Exato. também. Então, a gente tem estados de transe, e normalmente esses estados de transe, em geral, estão ligados a algum tipo de fervor religioso, alguma questão religiosa. Esses estados de transe, em geral, eles nos levam para um estado alterado de consciência, onde fica mais fácil acessar o mundo espiritual, certo? Isso falando com uma visão religiosa, mágica, espiritualista. Pode ser que, Zé Bruninho, psicólogo, pode dizer que entrar no estado de transe pode ser uma neurose, pode ser uma psicose, pode ser um estado ali que a pessoa sai do normal dela e dá uma piradinha, certo? Não necessariamente. Pode ser que sim, mas um estado de trânsito pode ser um acesso dela com alguma outra coisa, não necessariamente uma neurose, uma psicose, qualquer coisa assim. Uhum. Mas é uma alteração de consciência. Então, a partir do momento que você tem você passa por um processo em que você tem uma alteração de consciência, isso pode te levar a reconhecer aspectos, conteúdos de vários tipos. Então, parte da psicologia não está aí para brigar com a espiritualidade ou negar, simplesmente trazer uma outra possibilidade que pode ser, inclusive, complementar. Outros tipos são mais cientificistas, talvez, que vai falar, não tem esse negócio de espiritualidade, o que acontece é que, sei lá,
essa coisa química e tal, hormonal e etc. Mas uma alteração de consciência, então, ela é muito comum você fazer uma conexão com a espiritualidade, seja ela a roupa que tiver. Então, sim, o transe vai te aproximar de Deus, o que quer que isso signifique, né? Muito bom. E aí a gente vai ver isso em várias manifestações religiosas espiritualistas diferentes. Às vezes até pode ver uma pessoa entrando nesse estado na vida dela, quando ela não está ali com muito controle desse estado espiritual. Isso pode acontecer, mas a ideia então é que o transe, ele te tira do teu estado consciente normal ali, do teu estado de expressão da tua consciência, e ele é como se fosse um rompimento da sua realidade. Então ele pode colocar em outros estados, que pode ser, de repente, só um estado de catatonia, como pode ser um estado de frenesi, certo? Uhum. Então a gente está indo até os dois extremos. No meio do caminho... Ou seja, a paralisação ou a extrema atividade. Extrema atividade. No meio do caminho podem acontecer várias coisas diferentes. Tentando deixar de lado qualquer tipo de doença psicológica, patologia, né? Desculpa, qualquer patologia que tenha a ver com a psique, qualquer coisa assim, deixando isso um pouco de lado, vamos tentar focar nessa live, então, na questão do transe religioso, da incorporação, de como isso funciona em rituais. Alguns rituais, Bruno, eu acho que eles são essenciais do transe religioso, né? Por exemplo, quando você... eu acho. Por exemplo, quando você pega alguns rituais de nações africanas que depois deram origem a outros rituais aqui, o transe religioso ele é essencial. Se o sacerdote não entra em transe religioso, ele não consegue efetuar o trabalho. Se a gente pegar o xamanismo ele parte da ideia de um transe religioso, seja do xamã, que vai entrar no estado alterado de consciência para acessar o mundo subterrâneo, o mundo dos vivos e o mundo superior, ou seja, o estado que um xamã provoca em alguém para curar o mau espírito, para trazer um ancestral, para trazer um aliado de poder, alguma coisa assim, certo? Uhum. Sim. Sim, pode falar. Não, eu até ia perguntar se você chegou a ler aqueles livros do Freud, em Totem e Tabu, que falam bastante de transe religioso também, né? Freud eu li muito pouco, cara, na faculdade alguma coisa, mas não vou poder falar no que consiste a ideia freudiana de transe. Algumas coisas assim que tem a ver com o complexo de Édipo, né? Como é que se fazia aquilo. Tem a ver com as neuroses também, não tem? O quê? O transe, você diz? Ou eu tô viajando? Freud, não sei, cara. Tá, em Freud então não posso afirmar. Deixar o Freud psicanálise, eu não vou poder falar. Eu na psicologia lembro... analítica, não. Na psicologia analítica, não tem essa conexão direta, não. Eu lembro que eu li há muitos anos atrás, então eu posso cometer um equívoco aqui, os freudianos que me perdoem, mas eu lembro que muito quando eu li sobre essa parte do estudo dele, que é uma das primeiras, né? Ele fala bastante do transe. Ele fala até do transe ritualístico, dessa questão do totem também simbolizar essa coisa mística que pode colocar a pessoa em transe. Cara, a gente pode pensar também em canto gregoriano, que é um negócio que coloca muita gente em transe, né? Por causa daquela reverberação. A gente estava falando hoje sobre o templo Lotus lá da Fé Bahá'í, que tem toda uma arquitetura ali em Nova Delhi, para também trazer os sons e a música de uma maneira que coloque as pessoas em um estado alterado de consciência. O Pedro está trazendo que na Rosa Cruz não tem corporação, mas que tem um lance de som, isso, que ajuda a mudar a frequência e colocar em transe. Então, o transe ele é uma espécie de disrupção daquela personalidade da pessoa e coloca ela num outro estado, e esse estado muitas vezes pode até ser uma surpresa para a própria pessoa. A Jaqueline falando da dança, né? Os sufis, né, podem entrar em estados alterados de consciência através da dança, onde eles rodam. A gira da Umbanda não tem esse nome à toa. Essa questão também de girar também está associada com o termo da gira.
Então, a gente tem muitas formas de entrar em transe. O sexo também, né? Você pode chegar e atingir através de certos exercícios, certas práticas, principalmente práticas que têm longa duração, elas podem te colocar nesse estado. Então, assim, a gente tem vários caminhos para isso.